amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Eu sou o Dr. Gabriel Botelho, médico oftalmologista especialista em catarata, retina e vítreo e doutor em ciências visuais pela Unifesp. E hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, principalmente para quem joga futebol ou até outros esportes, né? E acompanha os esportes ou tem até filhos que praticam, né? Então, quando a gente pensa em lesões do futebol, normalmente a gente lembra do joelho, né? O tornozelo, até mesmo a cabeça. Mas poucas pessoas imaginam que um único lance pode causar lesão grave nos olhos e podem até levar à perda permanente da visão, né? Então, nós vamos explicar hoje os traumas mais comuns e quando é necessário procurar um oftalmologista de urgência. E hoje eu tenho o prazer de chamar aqui quem foi meu professor na faculdade, né? O professor doutor Edmundo Almeida, né, que é uma referência aqui na cidade, até no Brasil, né, em oftalmologia. E a gente tem o prazer aqui de chamar ele para a nossa live, né, e é meu amigo também. Apresente-se aí, professor, para os internautas. Sou Edmundo Almeida, professor da Universidade Federal do Pará e da Estadual do Pará. Fiz minha formação em Belo Horizonte, onde eu concluí meu doutorado e fiz meu pós-doutorado na França. Mas o chique mesmo, meu bacana mesmo, é estar na Retina Pro, onde eu divido com esses colegas que já estão melhor, que já me ensinam, né? O conhecimento até hoje, eu conheço muito, porque eu curto muito a oftalmologia. Então é isso, vamos começar. Trauma é uma coisa extremamente importante, né? Extremamente, né, professor? Uma urgência, né? Então, assim, porque o olho é realmente frágil, né? Então, assim, bora primeiro a gente começa só uma introdução, né? O olho é uma estrutura muito delicada, né? Ele tem várias camadas e tecidos especializados, e cada camada dessa faz uma função, né? Então, o olho, na prática, é igual uma máquina fotográfica, né? A luz, ela incide inicialmente na parte anterior do olho, que é a córnea, né? Como se fosse a tampa do olho, né? A tampa transparente. Ela passa por uma estrutura chamada cristalino, que é como se fosse a lente do nosso olho, né? Comparando com a máquina fotográfica, e vai chegar na retina, e essa luz na retina vai ser transformada em estímulo nervoso, e o cérebro vai levar, o nervo óptico vai levar para o cérebro, né, para ser interpretada como visão. E a gente tem também na retina vasos sanguíneos, né? Então, qualquer impacto mais intenso no olho, ele pode comprometer essas estruturas, né? Então, o que muitos pacientes pensam que às vezes, doutor, foi só uma bolada, né? Ou foi só uma cotovelada, né? Mas às vezes uma simples bolada, uma cotovelada, ela pode levar a lesões bastante sérias, né? E o senhor quer comentar aí, professor, quais são os traumas mais comuns, especificamente no futebol, né? Que a gente está vivendo a Copa, eu e o doutor Edmundo, né? A gente está com a camisa do Brasil hoje, aqui a gente está a caráter, né? Todo mundo de Brasil. O Gabri, É, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes que, na verdade, o olho é um captador de imagem só, né? É uma câmera que nós enxergamos com o cérebro. Então, olha, só numa queda que você cai de costa e bate a nuca, você já pode ter um acometimento da visão. Você vê como é interessante isso, né? A gente não lembra quase disso, né? Lembra do olho, de bater o olho, né? Dedo no olho, né? Mas o caminho todo que o nervo faz a partir do bulbo ocular, do globo ocular, para até chegar no cérebro, ele pode ter contusão aí no futebol, né? Contusão muito grave, né? Eu insisto que todo esporte deveria ser de usar óculos protetor. Tu não vai acreditar, Gabriel, mas eu jogo brinco com uma bolinha, né? E aí tem uns 3 colegas meus lá que jogam, jovens, né? De óculos, cara. Eu digo, esse óculos é preparado em quebrado? Não, não, não. Então tira esse óculos, você vai levar uma bolada aí, fura teu olho. Ó. Um acidente grave, né? Mas assim, a cultura nossa de não proteção, né? É uma coisa impressionante isso. A gente não se protege. E um detalhe importante, veja que Deus já nos deu o olho dentro da órbita, né? Dentro da órbita, o osso protegendo o nosso olho de uma certa forma, né? Para evitar esses traumas, né? que acontecem em qualquer esporte, mas no futebol, que está em voga agora por causa da Copa do Mundo, a gente lembra desses traumas, né? Então, vai lá. Então, assim, excelente, professor, excelente explicação, né? Então, quais são os mecanismos mais frequentes do futebol, né? Uma bolada direta no olho, a bola ela é grande, né? Mas às vezes ela pode entrar um pouquinho na órbita e amassar o olho. A gente vai falar dos mecanismos em seguida.
uma cotovelada, né? Ou às vezes até um soco involuntário ali, então num lance. E aí o jogador ele quer fazer o gol, né? Ele quer pegar a bola, ele quer disputar a bola, às vezes é involuntário. Uma cabeçada, né? Eles vão ali disputar uma bola, pode um dar uma cabeçada no outro e bater no olho. Choque entre os jogadores e até chute, né? Durante uma dividida na bola, né? Então mesmo no futebol amador, a gente tem muitos acidentes, né? A gente está ali para brincar a maioria das vezes, mas pode ter um acidente. E pessoal, a gente tem um detalhe muito interessante aqui que eu queria comentar. Então, assim, qual é o mais perigoso, né? Uma bola de futebol, que ela é mais pesada, maior, né? Uma bola de tênis ou até mesmo de squash ou frescobol ou paddle, né? Que está na moda. Só para Não, vocês entenderem, né? Pode... seguramente a bola de tênis, de frescobol, de paintball, essas coisas são muito mais perigosas, né? O pior é Exatamente. que eu vejo o pessoal jogando aí, né, aí nas quadras aí sem proteção, cara. Eu fico impressionado com isso, porque há uns 2 anos atrás estava saindo da clínica e a minha filha pediu: pai, tu pode esperar mais um pouco? Veio um paciente de urgência aí que a bola de squash bateu no olho dele. E olha que curioso, como é que ele soube que tinha atingido o olho? Porque ele fechou o olho bom e com o olho traumatizado, ele não estava vendo nada. Aí ele perguntou para o amigo dele: eu estou com proteção, está tapado meu olho? Não, falta de visão. Ele teve uma hemorragia brutal dentro do olho, né? Por causa E ele sempre jogou de proteção, né? Nesse dia ele foi sem proteção no squash. Então, assim, uma coisa importante também, Gabriel, lembrar que o simples impacto da bola na cabeça pode levar ao descolamento de Pode retina, levar também. né? E às vezes a pessoa: não estou sentindo nada, não. Bateu, tem que ser examinado, porque às vezes o descolamento de retina, quando ele começa na periferia do olho, a pessoa não sente nada, né? Nós temos um exemplo clássico no futebol brasileiro, que foi o Tostão na Copa de 70, né? Então, o Tostão, depois que ele não pode mais jogar futebol, né, porque a pessoa só com o olho não dá conta de jogar, ele fez medicina. Nessa época eu morava em Belo Horizonte, fazendo a minha pós-graduação, e ele terminou sendo o nosso aluno lá quando passou pela oftalmologia, né? Já completamente cego de um lado, o olho ficou bastante danificado. Ele chegou a operar 2 ou 3 vezes por um colega de Houston, que era um brasileiro que morava lá, mas realmente sem sucesso. Claro que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então eu tenho alguns casos de trauma com bola, né, que dá ruptura retiniana periférica, a gente trata com laser e evita o descolamento de retina, que é uma doença gravíssima, né? Mas outros casos não, já vão com descolamento, já, olha, bati, tem uma semana, agora está aparecendo uma sombra no meu olho, e aí vai ver, está com descolamento de retina. Então, esses traumas indiretos, né, uma queda, né, uma bolada levar a sério dentro do olho. Pode terminar a cegueira mesmo, né? Eu vi já, a gente já viu muita coisa, né? O chatão cristalino, a lente saiu, foi para debaixo da conjuntiva, enfim. Os traumas são que a gente tem que estar sempre em mente, e o brasileiro ele não é acostumado com prevenção. Principalmente isso. Eu percebo isso nos jogos que a gente vai, o pessoal não não, voltou. Então é isso, eu acho que se a gente elencar o principal, assim, da ordem de frequência, Gabriel, seria o dedo no olho, né? O cara mete o dedo no olho do outro. Esse é o principal, né? O segundo é essa bolada na cabeça, que às vezes a gente tem uma cotovelada, né? Cotovelada fratura até a órbita, né? Fratura a órbita, fratura o olho, né? Então, assim, é importante que a gente levante sempre essa bola nas nossas lives de prevenção. Prevenção é tudo. Na vida, aliás, né? Tudo na vida é prevenção. Então, você tem que estar sempre atento. Qualquer jogo que você vai que tem risco de machucar o olho, você tem que se proteger, não tem como. Fantástico, professor. Então, assim, só lembrando os mecanismos do trauma, né? A gente vai ter
quando a gente tem, por exemplo, uma bolada, um tênis ou uma bola no olho, uma cotovelada, a gente pode ter o que acontece? O globo, né? A gente vai amassar o olho, né? O globo ocular, então o globo ocular ele vai encurtar abruptamente, né? E a gente tem uma área do olho chamada equador, que é mais ou menos no meio do globo ocular, né? E aí ele vai expandir, né? Ele vai encurtar no anteroposterior, né? No diâmetro anteroposterior e em cima e embaixo ele pode alongar. E esse movimento ele vai tracionar uma gelatina que a gente tem dentro do olho chamado vítreo. E esse tracionamento, às vezes esse vítreo que está aderido na retina, ele pode rasgar a retina. Isso daí é perigoso, né? Pode gerar o descolamento de retina. Às vezes também o paciente ele não tem essa rasgadura de imediato, porque o vítreo naquela hora ele está bem aderido na retina. Ele pode, com o passar do tempo, apresentar essas rasgaduras, ou essas rasgaduras podem ficar sintomáticas nos outros meses. Então, o paciente que ele tem um trauma desse fechado, né, ou seja, que o globo ocular não abriu, ele tem que ser examinado aí de forma periódica nos próximos meses, sempre ficar alerta aos sintomas. Já existe outro tipo de trauma ocular, né, que felizmente é menos frequente do futebol, que é quando o globo ocular abre. Se for um trauma muito intenso, né, uma chuteira às vezes, ou até mesmo uma cotovelada muito forte, a gente pode ter abertura do globo ocular, né? Isso daí é uma coisa bem mais grave, né? A gente precisa de intervenção imediata, de preferência no mesmo dia, né? Tem diversos sinais de alarme que a gente vai comentar, né? Então, o paciente teve o trauma ocular, né? Uma contusão ocular, só bateu o olho. Geralmente o paciente ele pode sentir dor, né? O olho pode ficar vermelho, a visão pode ficar embaçada de imediato ou a seguir nas horas. Ele pode ter lacrimejamento e sensibilidade à luz, né? E a gente tem que ficar atento, né? Que às vezes, mesmo quando não tem grandes sinais, que o paciente não percebe muito, a gente tem lesões internas importantes que podem estar escondidas, né? Então a gente tem que ficar muito atento, né? E a gente tem também, pessoal, os ossos da órbita que o doutor Edmundo comentou, né? E com impacto a gente pode ter fratura, né? Quebra desses ossos. Isso, felizmente, é muito raro no futebol, né? Eu, pelo menos, ainda não vi. E os sintomas podem ser afundamento do globo, né? Você olha a pessoa, o olho fica um pouco mais para dentro, dificuldade de movimentar o olho, dor muito importante, até mesmo visão dupla. A pessoa enxerga um objeto e vai ver dois dos objetos, né? Quer comentar alguma coisa aí, professor? São fraturas da órbita, né? A fratura da órbita ela é menos grave porque ela não afeta diretamente a visão, né? Ela afeta, como você falou, a motilidade do olho, o olho para de mexer, né? Principalmente o assoalho da órbita, né? Você tem como cirurgicamente refazer o assoalho da órbita e botar ele no mesmo nível, não afetando a visão. O problema também, Gabriel, que eu me lembrei agora, é desses traumas fechados que fazem uma ruptura na retina lá atrás, né? Bom, aquela ruptura da retina na parte mais importante da retina, que é a mácula, e a pessoa vai ficar com uma cegueira central definitiva. Ele pode não perder a visão do todo, mas no centro ele vai perder a visão. Esses traumas que pegam essa região, que é a região da mácula. Então, assim... tem até buraco o olho macular. tem vários... Um paciente de buraco também macular. Buraco macular. Também buraco macular. Trauma. Mas o buraco macular, hoje, você tem recurso cirúrgico, antigamente não tinha. Mas uma rotura de coróide, por exemplo, não tem jeito. Rompeu a coróide ali e acabou a visão central, né? Então, é realmente preocupante, né? Agora, esses traumas indiretos que nós referimos há pouco, é para lembrar as pessoas que precisa ser examinado, sabe? Precisa fazer um exame, o que a gente chama de mapeamento da retina, né? Fazer uma biomicroscopia. Porque, olha só o próprio trauma ele já causa uma inflamação dentro do olho, chamada uveíte, que é a segunda camada do olho. Inflama por causa do trauma, mas isso é galho fraco. Só com medicamento a gente resolve. O problema é quando você tem ruptura na retina, que vai levar ao descolamento de retina e que vai levar à perda da visão, se não cuidar adequadamente. E como sou uma pessoa mais jovem, né, Gabriel? Os mais jovens eles têm um processo de recuperação dos tecidos muito rápida e, às vezes, leva uma proliferação em cima da retina, às vezes difícil de corrigir esse tipo de descolamento. Não é uma coisa muito simples. Por isso que, quanto mais breve você pega um caso assim, melhor, né? Melhor de operar. E a gente considera isso urgência, né? Urgência oftalmológica, porque, senão, os nossos órgãos da visão hoje
extremamente importante, né? A gente vive no mundo hoje visual, né? Antigamente a gente dormia 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, acordava às 5 da manhã. Hoje não, a realidade é outra. Você não dorme normalmente não dorme antes de 10 da noite, né? Vendo televisão, vendo o Jogo do Brasil, vendo celular, WhatsApp, etc., né? Então, a visão ficou um órgão assim, extremamente importante, mais do que já era antes, até por conta da evolução da civilização nesse sentido. Então, cuidado no esporte, prevenção, gente. Eu acho que o que a gente tem que bater aqui, Gabriel, é sempre falar na prevenção. Porque quando você traumatiza, fere o olho, comete as estruturas do olho, você já vai remendar o olho. É uma bola de futebol que furou e que você vai remendar. Então, nem sempre fica o ideal. Né? Mas, agora, um detalhe importante, né? Com a evolução tecnológica que houve, né, nas cirurgias, nos instrumentos para identificar essas estruturas, maravilhoso. Antigamente a gente não fazia quase nada, ou nada, né? Bateu, olha, acabou. As técnicas de cirurgia de descolamento de retina não eram suficientes, como é hoje, né? Nós temos a vitrectomia, que nos ajuda muito, né? Nós temos óleo de silicone que não tinha. Né? Então, assim, a gente tem recursos hoje que não existiam antes, né? Quer dizer, então, dá para se recuperar. Agora também, o diagnóstico precoce é que é importante. Então, eu insistiria, principalmente, em falar era da prevenção e do diagnóstico precoce, para que se identifique, né, essas lesões. Exato. Então, professor, resumindo, né, a gente pode ter lesões na retina, que é o filme fotográfico no olho, né? Então, o trauma ele pode causar rasgos nessa retina, né, que precisam ser tratados, né? Pode causar buracos na região central do olho, que é a mácula, né? Podem causar hemorragias na retina e tem também o edema de Berle, né? Que é uma concussão, né? Que a gente chama na retina, né? Geralmente é algo que não é permanente, é provisório, Não, mas não, pode ser ele é reversível. O edema reversível. de Berge reverte, né? E a Faz um gente tem edema, mas depois ele desaparece. Exato. E a gente tem também, se a rasgadura não for tratada, né, com laser, o tratamento é ambulatorial da rasgadura, laser, a gente faz como se fosse uma solda, né, ao redor da rasgadura, isso daí é um procedimento ambulatorial, super tranquilo. E se a rasgadura não for tratada, pode filtrar líquido, entrar líquido por dentro dessa rasgadura e separar a retina da parede do olho, né, ela vai perder sua nutrição, causando descolamento de retina, e é coisa bem mais grave, né, algo que pode causar perda de visão irreversível. Aí o tratamento de descolamento, ele é cirúrgico, né? Então a gente tem que tratar cirurgicamente o descolamento de retina. Então vamos falar sobre os sinais de alarme, né? Aqueles sinais que a gente teve o trauma, não pode esperar até amanhã, vai correndo até um, um oftalmologista. Primeiro, visão borrada, perda de visão, né? Flash na visão, que são relâmpagos, né? Aumento Tem uma repentino pergunta do Tiago aí, olha, sobre mosca volante. Aproveita e já a põe essa gente já pergunta fala, aí que né? ele fez. É. Aumento repentino das moscas volantes, que são sombras ou fio de cabelo ou pontos pretos que a gente enxerga flutuando na nossa visão. Dor intensa, né? Sangue, você vê sangue, assim, um raio de sangue passando. Se você olha no espelho, a sua pupila, né, que é a menina dos olhos, está deformada. Dificuldade de abrir o olho, secreção, né? Algum objeto ali no olho. Então, tudo isso são sinais de alarme que você deve procurar. A gente não postergue. E mesmo se você achar que algum sinal que não mereça tanta atenção, vai e procure. Então, aqui os nossos internautas já deram boa noite aqui, né? Boa noite a todos, né? A gente fica muito feliz aí da participação de vocês, né, gente? É muito importante para a gente ter esse feedback que a gente traz aqui para vocês conteúdo de qualidade, né? Para vocês, pessoas bem informadas acabam tomando as melhores decisões. Então, o Tiago perguntou aqui para a gente, doutor, apresento moscas volantes, que são essas manchas escuras que a gente vê na visão, secundário ao descolamento do vítreo posterior, né? O descolamento do vítreo posterior nada mais é que é o desprendimento da gelatina do olho da retina há 2 anos sem trauma prévio. O incômodo é constante, né? Isso incomoda ele. Existe algum tratamento atual para reduzir esses sintomas? Olha, Tiago, eu compartilho desse sintoma seu desde 2019. Eu tenho no meu olho direito, né? Quando eu ainda estava lá em São Paulo, as moscas volantes, né? E eu tenho aí uma degeneração do vítreo, né? Eu convivo com isso aí, cara. Isso daí,
num dia claro como hoje, né? Graças a Deus o verão chegou, a melhor época do ano. E eu vi várias moscas hoje, né? Isso daí é muito frequente na minha vida. E assim, o doutor Edmundo ele tem uma frase muito interessante, né? Que existem diversos tratamentos para mosca volante, né? A gente tem aí vitrectomia, né? Que é a remoção da gelatina do olho, mas isso daí é indicado para pouquíssimos casos, né? E ele estava uma vez num congresso, né, professor, e estavam discutindo exatamente isso, a vitrectomia no tratamento das moscas volantes. E aí todo mundo comentando, né? Até que o palestrante perguntou: quem aqui que tem moscas volantes? Aí levantaram alguns da plateia. E de vocês, quem faria vitrectomia no próprio olho? Ninguém levantou, né? Então, ou seja, o tratamento das moscas volantes, Thiago, ele ainda a gente não tem uma cura, né? Um tratamento muito objetivo e claro para ele. Existem alguns pacientes que a gente pode fazer a vitrectomia, mas é quando a mosca é muito intensa, a gente tem opacidades mesmo na gelatina do olho. Para esses casos de heróis, igual o seu, a gente tende a observar. Porque toda cirurgia, né? A cirurgia a vitrectomia é uma cirurgia segura, mas ela não é isenta de riscos, né? Entre eles, acontecer rasgo na sua retina e ser identificado no pós-operatório e causando aí maiores problemas, né? Então, a gente tem que ser muito pertinente, né, no tratamento. Existe um laser frio chamado IAG, que tem alguns grupos, né, no mundo que também estão estudando, mas isso daí ainda é muito rudimentar, né, é para alguns casos específicos, ele não está ainda muito frequente no nosso dia a dia. Teve também uma substância que, há cerca de 10, 15 anos atrás, começaram a fazer injeção no olho, que era a ocriplasmina, mas ela foi entrada em desuso porque ela causava também problemas no cristalino, na lente do olho, ficava deslocada, né, em alguns casos. Então, assim, o tratamento das moscas volantes eu acho que agora é mais psicológico, né? Você entender que você vai conviver com isso aí e sempre ficar alerta. Se elas piorarem, procurar o seu oftalmologista aí com certa urgência, né? O senhor quer Eu comentar aí? tenho, não, eu tenho mosca volante, né? Eu conheço minhas mosquinhas todinhas. E quando eu acordo, olho para o teto branco, eu conheço todas as minhas mosquinhas, elas não me atrapalham. Agora, evidentemente, se aparecer uma mosca diferente, opa, pode ser alguma coisa na minha retina. Então, eu tenho que fazer o Exatamente. mapeamento, né? Que é o que a gente recomenda. Mas eu quero te dizer, Gabriel, se eu operei 2 casos na minha vida aí de 50 anos de médico, foi muito, porque muita insistência e assim, opacidades muito grandes e que a pessoa realmente não tolerava. Eu acho que eu cheguei a operar 2 pacientes. O resto eu converso muito, explico muito, né? Porque seguramente você consegue conviver com isso, né? É claro que às vezes incomoda, porque quando você sai no claro sobre tudo, né? Mas dá para conviver facilmente. O grande problema da mosca volante é você definir se ela é fisiológica ou patológica. Se essa mosca volante decorre, por exemplo, de uma rotura retiniana, ela vai ser identificada no mapeamento de retina e vai ser feito laser. E aí sim, por isso que eu acho que toda pessoa que tem mosca volante no início, ou mesmo exacerbação do que ela já tem, ela deve fazer o mapeamento, porque pode ser uma rotura que não tenha nada a ver com aquele descolamento do vítreo inicial, pode ser uma rotura retiniana, né, que tenha sido formada. Então, tem que ter essa ideia de acompanhamento, que é importante. Eu já fiz, Gabriel, em alguns casos também, mas não para mosca volante, mas para hemorragia retiniana, o IAG laser, né, onde a gente rompe, o sangue derrama por vítreo e absorve e resolve o problema da pessoa e não precisa ir para a vitrectomia, que é uma cirurgia, como você falou, toda cirurgia tem risco, não existe cirurgia sem risco, né? Então, é um recurso também que a gente pode usar. Exatamente. Eu tenho um paciente que eu lembro muito bem dele. Ele tinha muita mosca volante no olho direito dele. Ele ia cada 14, 15 dias lá no consultório, porque ele reclamava, doutor, não estou conseguindo ver. Eu falei, cara, é assim. Fazia ultrassom, mapeava a retina, não tinha nada. Aí ele se contentou, ficou uns 6 meses sem ir. Até que ele aparece lá do nada, né? Me manda uma mensagem uma quinta-noite, doutor, eu estou vendo um monte de raio de sangue no meu olho. Eu falei assim, olha, então tu vai Opa, amanhã 8 horas lá na clínica, em jejum, que eu vou te examinar. E aí ele tinha uma hemorragia vítrea e no ultrassom eu vi que ele tinha uma rasgadura na retina. Então essa rasgadura, a retina dele rasgou e passava um vaso ali na área da retina que rasgou e sangrou para a cavidade vítrea do olho. Isso daí é uma urgência oftalmológica, a gente tem que fazer a chamada vitrectomia via paz plana, né?
para tirar essa gelatina que está com sangue, né, e tratar essa rotura. E é interessante, eu fiz a vitrectomia, eu achei muito bacana, né, cara? Eu sinto muito orgulho de falar que a gente consegue fazer as coisas urgentes lá na Retina Pro, né? Que a gente tem um time muito legal lá. E ele chegou na clínica 8 horas. Eu consegui entrar com ele na sala de cirurgia 11h30, depois que eu acabei os atendimentos, né? E aí 11h30 já estava sendo operado, né? E aí a gente fez a cirurgia, fez o laser na rasgadura, colocou um gás no olho. E a gente tirou essa gelatina do olho, que também era onde ele tinha as moscas volantes. E o interessante é que com 30 dias o paciente teve a pronta recuperação, né, o gás absorveu, e ele nunca mais viu as moscas. Ele falou assim, doutor, essa cirurgia foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu não vejo mais nenhuma mosca. Não dá para o senhor fazer isso aqui no outro olho também, que agora ele... Eu falei assim, não, deixa esse outro olho quieto, né? Porque às vezes a gente operar o outro olho, aí vai aparecer uma rasgadura, às vezes já estava pré-determinado a acontecer, né? Isso daí pode ser que ele relacione a cirurgia, né? Então, é algo interessante, foi algo que aconteceu aí, né? Que me marcou, porque a gente inevitavelmente tratou o sangramento e, consequentemente, tirou as moscas dele, né? Mas foi algo específico, né? Eu não fiz a vitrectomia para tratar as moscas, foi para tratar a hemorragia. E aí, sim, quando é que um trauma pode levar à cegueira, né? Quando a gente tem ruptura do globo ocular, quando tem descolamento de retina, quando a gente tem lesão grave do nervo óptico, né? Quando a gente tem aumento da pressão intraocular, a gente pode ter lesão de uma área, né, no olho, que é a malha trabecular, uma recessão do ângulo, né, que é uma área responsável por drenar todo o líquido, né, que é produzido dentro do nosso olho. O nosso olho é cheio de água. Então, a gente pode ter aumento da pressão intraocular. E em casos de infecções após os ferimentos, né, que são abertos, né, a gente pode levar bactéria para dentro do olho, né, se o olho não for tratado. E a gente pode continuar jogando depois de um trauma, né? Isso daí é uma pergunta. Gente, eu não ouço picado, né? Eu acho que é melhor parar, né? Deixar o jogo lá, ser substituído, né? Você tem um amigo lá que está no banco, está doido para entrar para jogar no seu lugar. Vá lá, procure atendimento, né? O atleta ele nunca vai deixar de ser atleta, né? Por entregar uma partida, né? Então, continuar jogando pode agravar muito a lesão, né, gente? Então, vamos, saúde em primeiro lugar. E o que fazer, né? Os primeiros socorros, digamos assim. Você está lá com os seus amigos, lá no sítio, lá no sítio do doutor Edmundo, né? Com os amigos dele, jogando aquela bola sábado à tarde. E aí, não tem o doutor Edmundo lá no campo, o que você vai fazer? Primeiro, interrompe o jogo, né? Proteger o olho, não vai esfregar o olho de maneira alguma, nem jogar água, nem nada do tipo, né? Você vai ficar em repouso e procurar um atendimento oftalmológico de imediato, né? Não tenta tirar objeto, se vê algum objeto lá no olho, não vai tentar tirar, nem colocar pomada, nem colírio por conta própria. Nem curativo, nem muito menos voltar ao jogo, né? Você deve procurar um atendimento na mesma hora. Né? Quer fazer alguns comentários aí, professor? Não, acho que é pertinente isso que você falou. Traumatizou, para tudo, vai para casa e procura atendimento médico, não tem como. O grande problema existe prevenção do trauma? Desculpa. Claro, tem esses óculos. Tem um jogador, na Copa passada, tinha um jogador que usava um jogador numa seleção aí que usava um óculos protetor, acho que é importantíssimo, Gabriel. Importantíssimo. Eu brigo aqui com meus filhos, quando eles vão para o tênis, cadê o seu óculos? Né? Porque é um acidente, cara. Tivemos um anestesista aqui em Belém, famoso, eu não vou dizer o nome por questão ética, que ele levou uma bolada de tênis e a pupila dele ficou dilatada. Cara, ele tinha uma fotofobia, o sol incomodava demais ele. Mas porque ele estava jogando sem proteção, né? E a gente vê, rapaz, nesse beach tênis aí, todo mundo sem estar preparado, né? Então, é que eu volto sempre à tecla inicial, né? Prevenção ainda é tudo. A gente não liga muito para a prevenção. O brasileiro não é uma pessoa assim. Eu me lembro que quando foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, foi uma Disney daquela lá com meus filhos, aí começou a ameaçar a chuva, veio um cara apitando, tirou todo mundo da piscina. Meu filho ficou muito bravo. Porque quem tira filho da piscina aqui em Belém quando está chovendo? Ninguém, cara. Ninguém. E um acidente grave, né? Cai um relâmpago ali, acabou, né? A pessoa morre. Né? Praia também é a mesma coisa. A gente não sai da praia quando está chovendo. Né? Ao contrário, a gente ainda vai para baixo de uma árvore, né? Que atrai o raio. Né? Então, assim,
a gente não está muito ligado em prevenção, nós não temos essa cultura da prevenção, né? Que, convenhamos, é meio chata, mas necessária, porque é para proteger a gente, né? Não tem como ser diferente, né? Então, traumatizou, bateu, o que você falou, né? Não faz nada, não. Toma teu banho e vai para o hospital, vai procurar um auxílio, porque às vezes é só um dedo no olho. Porque o que chama atenção, Gabriel, o que é importante também dizer, o que chama atenção para a população é quando dá aquela hemorragia aqui, né? Que é aquela hemorragia extremamente benigna, aquilo vai resolver muito bem. O problema é o que causou lá dentro do olho. A hemorragia só está expressando o trauma que aconteceu, e às vezes só fica ali também, não acontece nada mais lá para dentro. Mas para saber que não aconteceu nada lá para dentro, tem que ser examinado, tem que ir no médico, tem que olhar direitinho, dilatar a pupila, ver a retina, ver nervo óptico, medir visão, ver a reação pupilar, se não lesou a pupila, né? Então, assim, eu acho que o que você falou é importantíssimo. Traumatizou, né? Não mexe não, vai para casa, toma um banho e vai para o hospital. E testa a tua visão, né? Esse rapaz, coitado, ele chegou lá, disse, não, então eu fechei meu olho bom e perguntei para o meu amigo, eu estou de olho aberto? Aí o meu amigo ficou calado, ele disse, não precisa tu responder, já sei que não. Ele estava com visão, Triste, né? visão de vulto, não, ele estava com percepção de luz. Mas aí uma coisa me animou quando eu examinei ele, sabe o que foi, Gabriel? Ele percebia cores, de a mácula desse cara está boa. Então, você vai ficar bem, né? E tratamos dele, eu até apresentei esse caso num congresso, porque depois ele foi descoberto que ele tinha glaucoma, que ele não sabia, né? Quer dizer, um acidente que veio, digamos assim, entre aspas, né? Até ajudá-lo a diagnosticar uma doença que é uma doença que não dá sintoma, né? Assintomática, né? Que é o glaucoma. Então, hoje ele trata na clínica lá com a Isabela de glaucoma. Isso tem uns 2 ou 3 anos que aconteceu isso. Mas foi um caso curioso, né? Exato. Então, pessoal, nós estamos indo aos minutos finais aqui da live, né? Nós tivemos poucas perguntas hoje, já respondemos os nossos internautas, né, professor? Eu queria que o senhor deixasse aí as dicas finais, né? Resumo aí da nossa live para os internautas aí absorverem o conteúdo. Rapaz, eu acho que a mensagem principal que eu quero passar hoje, Gabriel, é para o Vini Júnior jogar o que ele jogou o primeiro jogo. Eu também acho. No segundo, o cara ficou parado, o cara não corria de um lado para o outro, não se deslocava, o melhor jogador do Brasil. Quer dizer, Será que ele estava com medo de ser quebrado? Será que eles ficam com medo de serem quebrados, né, cara? Porque geralmente artilheiros, às vezes, têm medo, né, de quebrarem ele, assim. Não, acho que sei lá o que aconteceu com ele, não se mexia, rapaz, o cara parado. Então, eu quero mandar um conselho para ele. Abre o olho, garoto, vamos embora ver se esse Brasil vinga, né? Mas muito obrigado pela presença de todos, né? Agradecer aos internautas, sempre presentes, mesmo no dia de jogo, mesmo na final aí, que terminou aí com um pênaltizinho em cima da hora, né? Então, deu para ver o pênalti antes de começar a live. Um abraço a todos, Gabriel. Muito obrigado por estar comigo. Um abraço, professor. Então, pessoal, como o Edmundo falou, né, a gente quer agradecer a todos, né, que sempre acompanham aqui a nossa live. O futebol desperta uma paixão, né, uma emoção, faz parte do brasileiro, né, mas em meio a toda essa intensidade, né, gente, é importante lembrar que a sua visão é um sentimento único, é um sentido único, né? Diferente de uma lesão muscular ou até outra lesão, a gente às vezes pode ter sequelas permanentes, né, no olho. Então, se há uma mensagem que eu queria deixar aqui nessa live é a prevenção, né, gente? Nunca subestime um trauma ocular. Se você tiver, mesmo que pareça uma bolada simples ou uma cotovelada simples, sem grande importância, procure seu oftalmologista ou procure um serviço de urgência que tenha oftalmologia, né? Que quanto mais cedo a gente identifica uma lesão, maior a chance de a gente preservar a visão e evitar grandes complicações, né? Então, muito obrigado pela participação, né, gente? Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente sempre está à disposição lá no Instagram também. Se tiver alguma dúvida, deixe na nossa caixa de perguntas que vai ser um prazer. Um abraço, pessoal, e até a próxima.